Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar a nossa orientação para embarque de hoje, focada em alunos que estudarão em boarding schools. Se vocês tiverem algum problema ao me ouvir ou ao ver os meus slides, por favor, me avisem, tá bom? E vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Andreia, sou representante de vendas da 3W. 3W é empresa e parceira das agências de vocês, nós quem organizamos o high school de vocês, toda a documentação e fazemos o intermédio com as escolas. Como eu falei, hoje o foco é uma orientação para embarque para estudantes que irão para boarding schools. Hoje nós temos aqui estudantes de escolas diferentes, tá? Então não é uma orientação para uma única escola, temos mais especificamente 6 escolas diferentes. Então hoje é uma orientação geral para preparação, tá? Para o high school. Não falaremos especificamente de nenhuma escola. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a sua escola, as suas matérias, o seu esporte, a sua data de chegada, direcione, por favor, essa pergunta individualmente para o seu agente de viagens, tá? Até para a gente respeitar aí os outros alunos que estão indo para escolas diferentes, tá? Então, o propósito hoje aqui é que vocês comecem a fazer essa preparação para o embarque, tá? E eu gosto sempre de começar lembrando que essa orientação é principalmente para você estudante, para você adolescente, tá? Então, os agentes estão aqui, os responsáveis, pai, mãe também, mas o maior interessado é você, o adolescente, o nosso estudante que vai vivenciar toda essa experiência. Então, preste atenção, faça anotações, faça perguntas se você tiver algum questionamento e lembre-se aí que você é o protagonista desse high school, desse intercâmbio. Então, é muito importante que você já comece, né, a participar desde o momento do application, da documentação e principalmente agora, tá? Mais um recadinho antes da gente começar. Essa orientação está sendo gravada, então, caso vocês queiram reassistir ou mandar para alguém que não pôde estar aqui hoje, sem problemas, nós vamos disponibilizar a gravação depois, assim como essa apresentação. Tá? Então, não se preocupem em anotar detalhes, tá, da apresentação aqui, porque vocês vão recebê-la, tá certo? Então, vamos lá. A gente sempre gosta de começar falando um pouquinho da cultura americana. Por que é importante a gente falar sobre isso? Vocês estarão vivendo um intercâmbio em outro país, e a proposta desse intercâmbio é justamente uma troca cultural, é aprender sobre a cultura de outro país. Então, estando aí nos Estados Unidos, aprenda e se adapte à cultura americana. Nós dizemos isso porque existem diferenças, a rotina é diferente, os costumes são diferentes, vocês vão sair da zona de conforto de vocês. E esse momento inicial é de adaptação. Então, primeiro ponto, não queiram deixar a ansiedade tomar conta neste momento inicial. É muito comum, tá? No início, vocês ainda terem um momento ali para entender como funciona a cultura americana, mas se abram para isso. Isso é muito importante, isso ajuda demais na adaptação. Então, não queiram viver a cultura brasileira estando nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Vivam a cultura americana e aproveitem esse período de high school. Até porque esse programa ele não é somente um programa acadêmico. Obviamente, a proposta principal é estudar, mas ele também é um programa de desenvolvimento da maturidade e independência de vocês. A grande maioria é a primeira oportunidade longe dos pais, longe da família, por um período maior de tempo, né? Então, será a primeira oportunidade de vocês a adquirir essa independência e essa maturidade. O high school é muito especial por conta disso também. E como eu mencionei no início, vocês são os protagonistas. Vocês, né, estudantes, têm um papel fundamental no sucesso do seu intercâmbio. Não é a escola, não é o seu pai, sua mãe, o seu agente de viagens, é você. Tá? Vocês têm aí o papel fundamental no sucesso do intercâmbio. Os alunos que têm as melhores experiências são aqueles que se abrem para novas oportunidades, respeitam a cultura local e participam do que é proposto. Vocês vivenciarão ali muitas
situações diferentes e oportunidades diferentes. A escola nos Estados Unidos é muito diferente da escola no Brasil. Vocês terão atividades diferentes, né? Oportunidades que vocês nunca tiveram. Em geral, os alunos que se adaptam mais rapidamente são os alunos que abraçam a cultura americana, que aproveitam as oportunidades que a escola oferece, aproveitam as atividades. Se vocês derem uma olhadinha no nosso canal do YouTube, os depoimentos de ex-alunos, todos eles, quando a gente pergunta qual é a dica que eles dão para a adaptação no high school, todos eles falam: participe de tudo que puder. Pode olhar lá no YouTube, vocês vão ver que eu não tô mentindo. E é verdade, tá? Tudo que vocês puderem fazer, façam e abracem a cultura americana, por mais diferente que seja, acreditem, vocês vão se adaptar. E não queira viver uma vida igual ao que você tem no Brasil. Isso aqui é uma dica muito importante, tá? Alguns estudantes querem viver exatamente da mesma forma, tendo a mesma rotina que tem no Brasil. Isso não vai acontecer, tá? No dia a dia, o dia a dia do adolescente nos Estados Unidos é muito diferente. Além do fato de vocês não estarem na casa de vocês, vocês estarão aí morando na escola, né, dividindo o quarto, conhecendo pessoas de vários países, além dos americanos da escola. Então, aproveite para fazer amizade com esses nativos, se envolver na comunidade da escola e aproveitar as oportunidades dessa experiência. Uma dessas questões de adaptação, que muitas vezes no início é desafiadora, são as refeições, tá? Quem já foi para os Estados Unidos sabe, é bem diferente. Ir a passeio, ir de férias, a gente até tira de letra. Morar nos Estados Unidos leva um tempinho maior para se adaptar, tá? Então, tome o tempo para vocês se adaptarem às refeições americanas. É normal, tá? Esse processo de adaptação. No Brasil, a gente tem uma variedade muito grande de alimentos, tudo muito fresco, frutas, legumes, verduras, carnes. Nos Estados Unidos, obviamente, vocês também terão acesso a tudo isso, mas é diferente a variedade, tá? E além disso, né, aí o perfil das refeições também é bastante diferente. Então, café da manhã, vocês têm todas as refeições, né? Aí, de segunda a sexta, café da manhã, almoço, jantar. O café da manhã, em geral, cada um de vocês tem aí uma rotina um pouco diferente, né? Mesmo quem vai para a mesma escola, pode ser que um comece a estudar às 8, o outro não tenha esse primeiro período, comece 8h45, por exemplo. Então, é muito comum ali cada estudante fazer essa refeição em horários diferentes. A escola deixa ali à disposição várias opções, tá? De refeições: torrada, cereal, leite, ovos, sucos. Se vocês quiserem algo diferente que vocês não estão encontrando no boarding, falem para a escola, falem para o house parent. Olha só, eu gosto de pão com frios. É muito comum da cultura brasileira, né? Pão com frios. Comuniquem para a escola, tá? Não deixem de se comunicar. Isso é extremamente importante para o sucesso do intercâmbio de vocês. O almoço, em geral, é uma refeição mais diferente aí em relação ao que nós estamos habituados aqui no Brasil, né? O almoço no Brasil é maior, já nos Estados Unidos é uma refeição mais rápida, tá? É muito comum os americanos comerem lanches, saladas, então coisas mais rápidas, tá? Uma dica que eu dou para esse processo de adaptação é também ter snacks fáceis ali, né? Então pode ser que bata uma fominha ali um pouquinho depois do almoço, isso é bem comum, mas no início, depois vocês vão se adaptar. Mas sempre tem ali uma fruta, né? De repente uma barrinha de cereal, um iogurte, algo nesse sentido, tá? Então vocês têm acesso a isso no boarding, levem com vocês, tenham ali na mochila, ajuda bastante, tá? Nesse processo de adaptação. Já o jantar é uma refeição mais parecida com a que nós temos aqui. É um momento muito importante, tá? De sentar à mesa e aproveitar a companhia de outros alunos internacionais. O café da manhã e o almoço são refeições ali que dependem muito da grade curricular de cada um. Então, pode ser que vocês não se encontrem tanto ou acabem fazendo uma refeição mais rápida. Já o jantar, não. É um horário padronizado nos boardings, né? Então, é um momento bem bacana de realmente aproveitar ali o pessoal que mora na casa, mora, né, no campus, junto com vocês. É bem comum ali massas, carnes, né, nessa refeição, só que o jantar costuma acontecer um pouquinho mais cedo do que a gente está habituado, tá? Entre 5, 6 horas, aí, dependendo do boarding school. Mas a gente recomenda fortemente que vocês aproveitem esse momento para troca, né, e conexão com outros estudantes. É bem importante esse momento.
Deixe claro o que você gosta de comer e o que não gosta, tá? Então, como as refeições americanas são diferentes, pode ser que vocês se deparem ali, né, todos os dias com uma refeição que vocês não estão muito habituados ou que vocês não gostem muito. Novamente, comunicação. Fale aí com os house parents, tá? Durante a semana, são 3 refeições, como eu comentei, café da manhã, almoço e jantar. Final de semana é muito comum, brunch e jantar, tá? Até porque, geralmente, os adolescentes acordam mais tarde. Então, o brunch, né, para quem não está familiarizado, é aquele café da manhã mais reforçado. E também é muito comum, sábado e domingo, vocês saírem, passearem, fazerem outras atividades. Não tem problema, sábado e domingo vocês têm livre, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, mas comunique os planos, tá? Com o house parent. Alguns de vocês vão aí para boarding schools, onde o house parent que vai preparar a refeição, não necessariamente tem uma cafeteria dentro da escola, então pode ser que ele acabe preparando o jantar para todos os alunos e você não está lá e haja desperdício, né? Então é interessante sempre fazer essa comunicação. De repente, eu vou sair para jantar, eu vou no cinema, não vou comer em casa hoje, sem problemas, apenas fale com o house parent, tá bom? E, novamente, peça aí comida, snacks de preferências. Algumas localidades têm mercados internacionais, então é bem legal aí para vocês, de repente, procurarem alguns alimentos um pouco mais parecidos com o que nós temos no Brasil. É bem comum encontrar isso, tá? Nesses mercados mais internacionais. Pessoal, entrando numa parte agora mais acadêmica, tá? Vamos falar sobre a grade curricular. A grade curricular nos Estados Unidos é bem diferente do que nós estamos habituados no Brasil. Em geral, no Brasil, os adolescentes estudam aí 10, 12, 15 matérias sem um poder de escolha, né? Então, todos os alunos estudam as mesmas matérias. Nos Estados Unidos não é assim que funciona, né? Então, cada aluno tem uma grade curricular diferente com base nos seus objetivos, com base no seu perfil. Então, vocês terão uma flexibilidade maior na escolha dessas matérias, tá? Porém, a gente precisa sempre lembrar de que temos aí 5 matérias obrigatórias. Essas 5 matérias, elas são exigidas pelo MEC, o Ministério da Educação, para convalidação das notas no retorno ao Brasil. Então, é um acordo que o governo do Brasil fez com outros países para que o aluno faça o high school sem perder ano no Brasil, tá? Então, quais são essas 5 matérias? O idioma, no caso, é o inglês, né? Uma matéria dentro da área de ciências, que pode ser física, química, biologia, então é uma matéria, tá? Dentro dessa área, não precisa todas. Uma matéria dentro de estudos sociais, que pode ser história ou geografia, por exemplo. Uma matéria de matemática, álgebra, estatística, cálculo, então dependendo aí da matéria que a escola oferecer, e um esporte, tá? Então, essas 5 matérias são obrigatórias. Lembrem-se de incluir essas matérias na grade curricular. As escolas, todas elas sabem dessa obrigatoriedade, tá bom? Então, a gente passa para eles, eles mandam para nós a grade curricular, a gente vai passar aí para os pais de vocês, porém, vocês são os alunos, então vocês são responsáveis por garantir também que essas matérias estejam inclusas na grade curricular de vocês, tá? Então, ali na chegada, na escola principalmente, algumas escolas fazem essa escolha antes, outras na chegada, então depende um pouquinho do boarding, mas certifiquem-se que essas matérias estão inclusas, tá? Além dessas matérias, vocês também têm acesso a matérias que nós chamamos de eletivas. São matérias focadas em carreiras, em áreas específicas, tá? Alguns exemplos: anatomia, marketing, relações internacionais, business. Então, além dessas 5 matérias, em geral, os alunos podem escolher mais 2 matérias eletivas, tá? Aproveitem essas matérias, elas são muito ricas para que vocês se descubram profissionalmente, se preparem para a universidade, tá? Apenas é importante salientar que algumas matérias têm pré-requisitos. Algumas matérias são mais complexas, exigem um nível mais alto de inglês ou até mesmo um conhecimento prévio da área. Então, é importante que vocês entendam isso, tá?
Nos Estados Unidos, as aulas são muito dinâmicas e práticas, então não existe o aluno ficar sentado no fundão da sala copiando o que o professor está escrevendo na lousa. Não funciona dessa forma a aula, tá? As aulas são participativas, muitas vezes ali, né, em uma mesa redonda, o professor vê todos os estudantes, os alunos que trocam de sala de aula durante o dia e não o professor. Então, é muito legal porque durante o dia vocês se deslocarão, né, ali dentro da escola, e cada matéria que você fizer será uma turma diferente. Como existe essa flexibilidade, esse poder de escolha da grade curricular, cada aluno tem uma grade curricular diferente. Consequentemente, em cada matéria, você vai conhecer pessoas diferentes. Então, aproveite para fazer amigos, principalmente americanos, né? As escolas que vocês estudarão, boa parte dos alunos são americanos. Então, aproveitem aí, né, para fazer amizade com eles, principalmente. É comum que os alunos tenham lição de casa todos os dias, tá? Não deixem acumular. Façam a lição de casa todos os dias. Boarding school, sempre vocês vão ter ali, quando vocês receberem os horários de vocês, vocês terão um período, e a maioria dos boardings chama de study hall, que é um período de estudos, tá? Geralmente esse período de estudos é feito na própria casa ali, né? Na acomodação, perto dos dormitórios, e os alunos fazem esse study hall juntos, então é um momento de troca até. De repente, você não é tão bom em matemática, mas seu colega é. Seu colega já está no terceiro ano, você no segundo, então ele pode te ajudar. Aproveite, então, para fazer a lição de casa todos os dias nesse período. Por quê? As notas nos Estados Unidos, elas não são compostas somente por provas, como a grande maioria das escolas no Brasil. Além das provas, né, dos testes, vocês também recebem notas pela lição de casa e pela participação em sala de aula. Então, se vocês não fizerem as lições, vai acumular, e vocês não vão conseguir dar conta. E a participação em sala de aula é fundamental. Então, participe, se engaje nas turmas, tá? E pense em fazer matérias diferentes. Matérias diferentes são ótimas oportunidades para ampliar o vocabulário de vocês. E o vocabulário é uma das dicas aí que a gente dá para que vocês falem um bom inglês. Mesmo que vocês não falem um inglês perfeito, o que é extremamente difícil de acontecer, mas se vocês têm um vocabulário amplo, vocês conseguem se comunicar sempre muito bem, tá? Então, aproveitem essas matérias eletivas, essas matérias diferentes para ampliar o vocabulário de vocês. Aqui a gente coloca um exemplo de rotina, tá? Não se apeguem a esses horários, tá? Cada um de vocês vai ter um horário diferente, as escolas têm horários diferentes, isso é apenas um exemplo para vocês terem uma ideia de como que funciona a rotina no dia a dia. De segunda a sexta, como eu falei, a rotina do adolescente nos Estados Unidos gira em torno da escola. Em média, os alunos estudam das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, e ainda é muito comum, depois desse horário, os alunos ainda participarem de atividades extracurriculares, fazerem tarefas, ou então uma prática esportiva, um ensaio de uma peça de teatro, né? Então, vocês ficam envolvidos ali, né, na escola, principalmente vocês que vão para boarding school, vocês vão ficar dentro do campus, né? O jantar, em geral, acontece após esse período, e aqui a gente exemplificou das 7 às 9, esse período de tarefa, é o tal do study hall, que eu comentei com vocês, tá? Então, é muito comum acontecer depois do jantar, esse study hall. E ainda falando de rotina, é importante lembrar que a maioridade nos Estados Unidos é 21 anos, tá bom? Mesmo que algum de vocês já tenha 18, vocês são menores de idade para os Estados Unidos. Finais de semana, vocês têm sábado e domingo livre, vocês podem passear, podem se divertir. A escola também promove excursões, atividades e passeios, mas se vocês quiserem sair com os amigos, cinema, queremos ir no shopping, fazer compras, vocês podem, sempre, obviamente, respeitando as regras da escola, com a permissão do house parent e seguindo o horário de retorno estipulado, que a gente chama de curfew, tá? A escola vai passar todas essas informações para vocês. Os adolescentes nos Estados Unidos costumam ir, como eu falei, a shopping, cinema, boliche, casa de amigos. O que é diferente em relação ao Brasil, que é muito importante vocês terem em mente, tá? O adolescente nos Estados Unidos não vai para festinha, baladinha, não sai de madrugada. No Brasil, nós temos isso, faz parte da nossa cultura. Então, é muito comum, às vezes, adolescentes já de 17 anos, até às vezes 16 anos, fazerem, né, esse tipo de atividade no final de semana. Isso não vai acontecer no high school, tá? Então, já tenho em mente que as atividades são diferentes nos Estados Unidos.
Sempre comunique, né, o house parent, quais são os planos de vocês. Então, eu gosto de falar, provavelmente que vocês fazem aí com os pais de vocês, com a família de vocês, vocês comunicam onde vão, com quem vão, que horas voltam, a mesma coisa com o house parent, tá? Se vocês quiserem fazer alguma viagem específica durante o programa, tá? Algum final de semana, algum break da escola, algum feriado, não tem problema. É preciso comunicar, tá, a escola com no mínimo 4 semanas de antecedência, e nessa viagem é obrigatória a presença de um adulto maior de 25 anos. Familiares, pai, mãe aí que quiserem visitar os filhos, ou até mesmo levar no início do programa, buscar ao final do programa, sem problema nenhum, tá? Existe um formulário, né, onde nós vamos pedir aí para vocês preencherem e a gente vai enviar para a escola. Tudo isso é por segurança, tá? A gente precisa ter certeza de que quem está buscando esse adolescente é de fato o pai e mãe, né? Ou o familiar autorizado por um dos pais, tá? Não tem condição ali da escola simplesmente entregar o adolescente para uma pessoa que está alegando ser o pai ou a mãe, né? Isso é uma questão realmente de segurança. Então, tenham apenas em mente essa questão aí dessa antecedência mínima de 4 semanas e iremos enviar os formulários adequados para vocês de acordo com a escola, tá? Algo diferente também, tá, da cultura americana é que nos Estados Unidos o aluno tem uma independência como estudante, tem atitude e proatividade no dia a dia. Se você estiver com dificuldade em alguma aula, se você tiver perdido alguma prova, tô atrasado na minha lição de casa, você, adolescente, deve conversar com o professor diretamente. Geralmente, esse é o caminho que acontece nos Estados Unidos, tá? No Brasil, a gente vê muito o pai ou a mãe tomando a frente, né, para resolver esse tipo de situação, o que é cultural e tá tudo certo, mas nos Estados Unidos não é assim, tá? Muitas vezes, quando a gente tenta intermediar esse tipo de situação, a escola só responde: peça para o fulano falar comigo, peça para o fulano falar com o professor. Então, já cria esse hábito, tá bom? Esse é o melhor caminho para você poder resolver alguma questão acadêmica que você tenha na escola. Mais algumas dicas aí para vocês. Como a gente falou, participe de tudo que puder. A escola tem vários clubes, atividades extracurriculares, trabalho comunitário que faz parte da cultura americana, passeios, né, excursões que a escola propuser, os esportes, né? O esporte, além de ser uma matéria obrigatória, mesmo que você, né, não goste tanto de esporte, é muito legal participar, tá? Procure participar do esporte. É muito importante o esporte nos Estados Unidos. Muitos eventos, da escola giram em torno do esporte e é uma ótima maneira de fazer amigos americanos, tá? Então, eu recomendo muito que vocês façam esportes, assim como artes, tá? Se vocês gostarem de teatro, dança, música, banda, é mais uma maneira excelente de participar da comunidade da escola. E, dependendo da turma que você escolher, vai ser necessário providenciar materiais específicos, tá? Uma calculadora específica, livros ou matérias de artes, às vezes tem ali lápis de cor, pincéis, coisas do gênero. Então, quando vocês estiverem fazendo a escolha de matérias, atentem-se a isso, tá? Porque vai ter algum custo adicional, obviamente. Então, é legal vocês já pensarem nisso quando fizerem a escolha de matérias e deixe para comprar esses itens lá, tá? Porque aí vocês vão ter certeza das matérias e do que vai ser necessário para cada uma delas. A escola promove o preparo para a vida adulta, né? Então, todas as escolas, né, que vocês estudarão, todas elas são preparatórias para a universidade. Ainda que a intenção de vocês não seja fazer universidade nos Estados Unidos, vocês querem voltar para o Brasil, não tem problema. A escola vai fazer o preparo, mesmo para a faculdade do Brasil, pensando na carreira que vocês desejam seguir. E quando a gente fala de universidade, não é só preparação acadêmica, é preparação de mentalidade, né? Quando vocês forem para a universidade, vocês serão adultos. Isso que eu comentei de vocês procurarem o professor, vocês buscarem resolver as questões acadêmicas de vocês, será necessário na universidade. Né? Na faculdade é assim que funciona. Então, a escola preparatória, ela já traz essa mentalidade também para vocês irem se adaptando, ok? Faça amizades diferentes, atividades que nunca teve oportunidade de realizar. Então, existem inúmeras opções aí de atividades que no Brasil a gente não tem costume de realizar. Não tenha vergonha de falar inglês,
fale inglês, né? Como eu comentei, ninguém tem obrigação de falar inglês perfeito aqui, muito pelo contrário, vocês estão fazendo esse intercâmbio para também aperfeiçoar o idioma. Só que se vocês não falarem inglês, vocês não poderão se aprimorar. Tá? Então, mesmo que esteja errado, não tem problema. Faça perguntas, fale inglês e fale inglês durante todo o tempo. Vocês estudarão em uma escola com diversos americanos e outros alunos internacionais. Se você e seu colega, se tiver outro brasileiro na escola, ficar falando português, além de vocês não desenvolverem o idioma adequadamente, vocês impedem que outros estudantes cheguem perto de vocês, né? Então, ninguém gosta de ficar ali numa rodinha onde estão falando outro idioma e você não sabe do que estão falando. Então, também seja respeitoso e fale inglês durante todo o tempo. Além de que, obviamente, tanto na escola quanto nas dependências de acomodação, existe a regrinha, né, de English only, inglês somente. Então, respeitem essa regra também. Falando da chegada no destino, tá? O transfer de chegada e retorno está incluso. Nós passamos para vocês as datas exatas que vocês devem chegar, tá? É importante que vocês sigam essas datas para que a escola possa buscá-los no aeroporto. Se vocês chegarem em outra data, não há transfer incluso. Então, é muito importante que vocês sigam a data e o aeroporto passado. E vocês enviarão para nós, né, esses dados de chegada e nós passaremos para a escola. Então, a escola vai ter todos os dados, tá, para buscá-los lá na chegada. Se vocês forem chegar na acomodação de outra maneira, de repente, né, os pais que quiserem ir junto, queiram levar o estudante na escola, não tem problema, apenas nos informem, tá? Inclusive, pais que forem levar os alunos e queiram fazer um tour pela escola, é possível, agendando com antecedência, tá? Principalmente porque esse início de ano letivo é muito corrido para a escola, então a gente precisa deixar agendado, não dá para simplesmente chegar na escola e fazer um tour. Então, se algum de vocês estiver levando os filhos de vocês, já avisem o agente aí para deixarmos agendado esse tour na escola para vocês conhecerem o campus. Estudantes, né? Não esqueçam de avisar o familiar aí de vocês no Brasil que você chegou, que está bem. É muito comum os adolescentes esquecerem, porque ali é um momento de euforia, é um momento de ansiedade, de novidade. Mas os pais de vocês, os familiares de vocês aqui no Brasil estão ansiosos, preocupados. Então, assim que possível, avise, tá? Ó, tô bem, cheguei, tô bem, já já a gente se fala. Muitas vezes é o suficiente. E o recado para os responsáveis, para os familiares é: o processo de chegada, de aeroporto de imigração, ele é burocrático, ele é chatinho, ele é demorado. Então, nem sempre o adolescente consegue avisar muito rápido, tá? Às vezes, os pais entram em contato com a gente, o voo do meu filho pousou faz 5 minutos e ele ainda não me falou nada. Às vezes, ele nem tem acesso ao Wi-Fi ainda, né? Tá sem sinal. Ali, a área de imigração, grande maioria das vezes, não pode nem usar celular. Então, tem um pouquinho de paciência nesse momento, tá? Uma dica que eu dou aí para vocês é: existem aqueles sites que vocês conseguem colocar o número do voo e entender exatamente onde está, né? Se já pousou, se está taxiando, o que aconteceu aí no voo, se está atrasado, se não está. Um deles se chama Flight Aware. Esse é um, né, dos sites. Então, utilizem aí esse site, caso vocês não conheçam, para dar aí uma certa tranquilidade para vocês, tá? Ele ajuda bastante nesse momento de ansiedade. Bom, vocês morarão em dormitórios gerenciados pela escola, né? Ali dentro da escola, ou próximo, nas redondezas, dependendo da escola. Todos os dormitórios existe ali um house parent, que é um adulto que mora na acomodação, tá? Então, sempre haverá um adulto na acomodação. 24 horas por dia, 7 dias a semana. Ao chegar, haverá uma reunião, onde vai ser falado sobre a rotina, regras. Aproveite esse momento para tirar dúvidas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, não fiquem com vergonha, não peçam para o pai e a mãe de vocês perguntarem depois, pergunte na hora, tá? É comum nos Estados Unidos que todos os integrantes da casa tenham ali pequenas tarefas para manter a casa organizada. Então, o primeiro ponto é o quarto de vocês. O quarto é essencial que esteja organizado, cama feita. Existe geralmente ali uma ronda, tá? Que a escola faz no momento ali que os alunos saem para a aula, para ter certeza de que vocês realmente cumpriram com as regrinhas de organização. Quem não cumpre, geralmente leva advertência, às vezes perde a oportunidade de um passeio no final de semana, então deixem tudo organizado, tá? Em geral, as escolas também pedem para alunos não consumirem nada no quarto, tá? Não comam, não bebam nada nos quartos, porque atrai insetos. Então, existe uma área específica para refeições, tá?
Roupas também. Cada estudante lava a sua própria roupa, a escola vai ensinar como faz para usar a máquina de lavar, a máquina de secar. Geralmente existe ali dias específicos para cada estudante lavar roupa, porque senão, né, todos vão no mesmo dia e fica inviável, tá? Então a escola vai ensinar isso. E outras pequenas tarefas é muito comum, tá? Então, por exemplo, colocar a mesa do jantar, dependendo da escola que você estiver, tá? Colocar a mesa do jantar, ou tirar a mesa do jantar, colocar na lava-louça, tirar o lixo. E geralmente eles vão mudando essas tarefas, né? A cada semana. Então, isso aí faz parte, tá? Da cultura americana. Por que isso faz parte da cultura americana? É para você cuidar da casa como se fosse sua. Você não é um hóspede. Você é membro da acomodação. Então, essa mentalidade vocês precisam ter desde já, tá? E o handbook da escola é um manual, tá? Que vocês recebem com todas as regras da escola e acomodação. É, vocês vão receber em breve, se ainda não receberam. Leiam esse manual. Eu sei que o manual é chatinho, geralmente é muito longo, mas leiam, aproveitem que vocês têm tempo até o embarque, tá? E procurem seguir essas regras da escola, isso vai ajudar muito na adaptação de vocês. Falando sobre malas, em breve aí vocês vão começar a fazer as malas, né? A gente recomenda que vocês não levem muitas roupas. Primeiro, porque vocês terão oportunidades de compras lá. Segundo, franquia de bagagem, né? Não dá para vocês levarem tantas coisas, até porque mesmo que vocês adquiram uma mala adicional, é muito difícil para vocês carregarem essas malas sozinhos, né? E terceiro ponto, a acomodação do boarding não existe um armário gigantesco, um closet, talvez como vocês tenham aqui no Brasil, tá? É um armário, uma cômoda, então vocês vão dividir quarto, sejam econômicos, tá? Não tem necessidade de tantas roupas. A maioria das escolas aí ou tem um uniforme ou tem um código de vestimenta, então no dia a dia ali vocês vão usar basicamente a mesma roupa, tá? O clima nessa época do ano é quente, né? Então vocês vão embarcar no verão. Final do dia ali, à noite fica um pouco mais fresco, então levem algumas camisetas e moletons são suficientes para essa época do ano. Com o passar do tempo, obviamente, ali outubro, novembro vai ficar mais frio, dependendo da localidade que vocês estiverem, mais frio ainda, né? Roupas de inverno são melhores e mais baratas nos Estados Unidos, então não vale a pena levar daqui, tá? A menos que você realmente queira ou tenha alguma coisa que você gostaria muito de levar, mas em geral lá vale muito mais a pena comprar, até porque isso pesa demais na mala, né? Só um casacão aí de neve já ocupa a mala inteira praticamente, tá? Pessoal aí que usa óculos, lente de contato, lembre de levar lente de contato para todo o período, tá? Já aconteceu no passado, o estudante levou só uma lente de contato e chegou lá depois no segundo mês já não tinha mais. Vocês têm o seguro-saúde emergencial da escola incluso, mas ele é emergencial, ele não vai cobrir uma consulta de oftalmologista para passar lente de contato. Então já lembre de levar lente de contato para o semestre, para o ano inteiro, aí dependendo da duração do programa de vocês. Assim como itens de higiene pessoal, levem o básico para o primeiro, segundo dia, tá? O restante, deixem para comprar lá, né? Novamente, isso pesa muito. Shampoo, condicionador, isso tudo pesa na mala. Então, deixe para comprar lá, leve só o necessário, assim como o material escolar. Leve um lápis, um caderno, uma caneta ali para o primeiro dia, para tomar nota, mas feita a grade curricular, vocês irão num Walmart, numa CVS, num Walgreens para fazer essas comprinhas. Carregador de celular e carregador portátil, né? O carregador portátil é uma dica apenas aí para vocês, principalmente em trâmites de aeroporto, né? Que a gente acaba usando muito celular, às vezes não tem tomada fácil para carregar, então o carregador portátil aí é uma dica para vocês. Adaptador de tomada é importante levar, tablet, laptop, né? Tenham um tablet, um laptop pessoal de vocês, tá? Algumas escolas fornecem esse equipamento, mas é para uso ali acadêmico, para vocês fazerem aulas, fazerem trabalhos. Tenham um computador de vocês, às vezes quer assistir um Netflix aí no final do dia, quer conversar com a família, então é importante que vocês tenham esse equipamento. Ou comprem lá, tá? Mas a escola sempre pede que os estudantes tenham um equipamento pessoal. E malinha de mão, levar uma troca de roupa, né? Então, mala de mão, troca de roupa e documentos, todos na mala de mão. A gente sempre torce, a gente não quer, né? Que nunca que a mala seja extraviada, mas se acontecer, né? Depois de um voo aí, às vezes de 10, 12 horas, mais, pessoal que tá indo para Califórnia, às vezes, chegar lá e não ter uma troca de roupa é bem chato, né? Vocês com certeza vão querer trocar de roupa, tomar um banho. Então, levem uma troquinha de roupa.
E aí, falando de documentação, como eu falei, documentos sempre na mala de mão, tá? Se essa mala for extraviada ou até mesmo perdida, vocês vão perder os documentos de vocês. Ninguém quer que isso aconteça, tá? Então, façam uma pastinha com esses documentos aqui que a gente vai falar agora. São documentos que devem ser levados por vocês. A escola pede que os alunos levem os históricos escolares, tá? Dos últimos 4 anos. Vocês enviaram no momento da aplicação. Apenas imprimam, tá? Esse histórico escolar e levem com vocês. Por quê? O pessoal que vai fazer a grade curricular no primeiro dia de aula, vocês terão ali reuniões, né, com o coordenador acadêmico. Então, o coordenador acadêmico vai olhar as matérias que vocês tiveram, as notas que vocês têm. São muitos alunos na escola. É inviável para a escola organizar uma pasta para cada estudante. Às vezes são 300, 400, 500 alunos. Então, cada aluno organiza a sua própria pasta. Então, levem esses históricos escolares, assim como as notas parciais do ano atual, de 2024, tá? Então, muitos de vocês fizeram a matrícula meses atrás, nem tinham notas ainda de 2024, né? Mas agora está finalizando aí esse primeiro semestre, então levem o boletim parcial para a escola entender o momento acadêmico de vocês, como que estão as notas atuais de vocês. Carteirinha de vacinação, levem uma cópia, tá? Incluindo doses de Covid, quem tiver, né? Se vocês tiverem mais de uma carteirinha de vacinação, leve uma cópia de todos. Não leve a carteirinha de vacinação original. Se vocês perderem, depois vocês ficam sem esse registro, tá? Levem só uma cópia. Por que levar essa cópia? É importante aí para uma questão médica de vocês, né? A escola recebeu, mas de repente vocês precisam ir no hospital, precisam entender se vocês já tomaram determinada vacina. Vocês têm isso fácil, tá? Então aí é por uma questão realmente médica de segurança para vocês. O passaporte válido, obviamente, assim como o visto F1, né, que é o visto de estudante, e o I-20, tá? O I-20 aqui, pessoal, há muita atenção, tá? Ao I-20. Esse documento, para quem não está lembrado, o I-20 é o documento que a escola emite para que vocês tirem o visto de estudante. Esse documento não é necessário somente para tirar o visto, também para embarque. E, em geral, a companhia aérea pede no check-in aqui no Brasil, para ter certeza de que você tem um visto F1 atrelado ao I-20. Então, se vocês não levarem esse 20 no dia do embarque, vocês nem saem do Brasil, tá? E vai ser solicitado na imigração também. Vocês não entram nos Estados Unidos sem esse documento, tá? Então, esse é um documento que tem que estar na pasta de vocês em primeiro lugar, tá bom? Se vocês não sabem onde está o I-20 de vocês, não estou entendendo qual é esse documento, falem com a gente de vocês, tá? Eles vão conseguir ajudar. É extremamente importante que vocês tenham esse documento. Novamente, na mala de mão, não despachem esse documento, vocês não vão conseguir pegar depois, né? Na hora da imigração. Outros documentos bem importantes, a PLOA, que é a carta de aceitação. Então, quando vocês fizeram o processo de aceitação, vocês receberam uma carta, né, de aceite. Essa carta, né, tem o nome de vocês, dizendo que vocês foram aceitos. Então, caso o oficial de imigração peça, vocês têm esse documento em mãos. Tem oficial de imigração que pede tudo, tem oficial de imigração que não pede nada. É igual entrevista. Então, melhor pecar pelo excesso. Tenham tudo em mãos, tá? Assim como a Welcome Letter. A Welcome Letter ninguém recebeu ainda, tá? Vocês vão receber aí mais ou menos 2 semanas antes do embarque. É uma carta final com todas as informações, tá? Com informações da escola, da acomodação, do transfer, contatos de emergência. Então, a gente faz esse resuminho para vocês, tá? Às vezes o oficial de imigração pergunta: quem é o diretor da escola? Quem é o responsável da escola? Na Welcome Letter você tem o nome dessa pessoa, você tem o telefone da pessoa, o endereço da escola. Então, pode ser que o oficial pergunte essas coisas. Por isso que a gente faz a Welcome Letter, para ficar tudo facinho e mastigado para vocês. E a autorização para menores, em geral, os adolescentes já têm no passaporte, tá? Deem uma olhadinha no passaporte de vocês, naquela página onde tem a foto, né, de vocês, deve estar escrito ali que o menor está autorizado a viajar desacompanhado de ambos os pais, tá? É importante que esteja isso. Se não tivesse informação no passaporte, aí precisa ser feita uma autorização em cartório, mas, pessoal, aí os agentes de viagens vão ajudar a certificar aí que vocês têm esse documento correto, tá bom? E aqui uma parte aí mais financeira, né? Cartão de crédito. Quem for levar cartão de crédito, lembrem de autorizar para uso internacional e que esteja no nome do estudante. Apesar de recomendarmos somente para emergência, é importante ter um cartão de crédito para emergência, mas usar no dia a dia é um pouco caro, né? Muitas taxas. Então, geralmente, uma maneira mais rápida e barata e segura são os cartões de débito pré-pago.
tá? E um pouquinho de dinheiro aí, um pouquinho em cash, né? Para ajudar ali em trâmites mais rápidos, trâmites de aeroporto, coisa do gênero. E, pessoal, vocês vão receber em breve, alguns talvez já tenham recebido, outros vão receber, tá? Nós chamamos de Arrival Package, né? O nome já diz, é um pacote de chegada com informações finais, né, da escola, recadinhos finais que a escola passa, o calendário e alguns formulários que vocês vão precisar preencher e assinar, tá? Então, Arrival e Departure Forms são os dados de voo de vocês, tanto da chegada quanto da saída. Algumas escolas que têm uniforme têm ali um formulário para vocês preencherem com o tamanho de vocês, tá? Da vestimenta. O handbook da escola está dentro desse Arrival Package, assim como uma declaração de saúde. O que que é essa declaração de saúde? Vocês preencheram alguns formulários de saúde da escola, né, dentro ali do application, mas alguns de vocês fizeram a matrícula muitos meses atrás. Pode ser que nesse período alguma mudança de saúde tenha acontecido, né? Às vezes acontece, o aluno começou a tomar algum medicamento, o aluno precisou começar algum tipo de tratamento. A gente precisa saber, a escola precisa saber. Então, essa declaração de saúde tem esse objetivo, tá? Para vocês nos contarem se houve ou não alguma alteração na saúde do aluno, desde o momento que vocês entregaram o application, tá bom? O seguro-saúde, como nós comentamos, vocês vão receber, existem aí duas possibilidades, tá? Porque depende da escola. Vocês ou vão receber a apólice do seguro no primeiro dia de aula, algumas escolas emitem o próprio seguro-saúde e entregam ali no primeiro dia de aula, que é o primeiro dia de vigência, de qualquer forma, tá? Ou então na semana do embarque, em outros casos aí, nós fazemos a emissão. Então depende um pouquinho da escola. Se você tiver dúvida, pergunta aí para o agente de viagens, tá? É um seguro de saúde emergencial, ele não vale para consultas de rotina e é obrigatório que você, estudante, esteja com a apólice em todos os momentos, né? A escola tem a apólice, mas assim como a gente anda com nossa carteirinha de convênio médico aqui no Brasil, você também precisa andar com essa apólice. De repente você está num passeio com algum amigo e você precisa ir no hospital. Aconteceu alguma coisa, torci o pé, preciso ir no hospital. Você precisa estar com a apólice, tá? E, importante, lembre-se de apresentar a apólice quando for necessário utilizar o seguro, né? Na grande maioria dos casos, a escola está com vocês nesse momento. Mas e se não estiver? Se você não apresentar a apólice, vai gerar uma cobrança e não é uma cobrança barata. Estados Unidos, saúde é extremamente caro. Então, chegou no hospital, apresente a apólice, tá? E o seguro-saúde nos Estados Unidos, mesmo, né, com o seguro, é comum que haja ali um custo de despesa adicional, aquela coparticipação, mesmo para convênio médico, né? Um convênio médico que eles têm, ainda gera esse tipo de despesa adicional. Então, só use em caso de necessidade. Aproveite esse mês aí de julho para fazer os check-ups de vocês, né? Ter certeza de que está tudo certinho. E em caso de necessidade, vocês usam o seguro, tá? Vocês têm ali dentro do programa de vocês, as taxas que vocês pagaram, o que nós chamamos de emergency funds, tá? Esse emergency funds é uma poupancinha, então caso aconteça algum tipo de despesa adicional do seguro, às vezes gera uma despesa de $50, $100, coisa assim, tá? A escola vai utilizando, tá? Desse fundo aí, justamente por isso que nós também coletamos o emergency funds, tá? E, pessoal, para a gente finalizar a nossa orientação, falar sobre o apostil. Isso daqui é um momento que vai acontecer depois do intercâmbio de vocês. Quando vocês finalizarem o intercâmbio de vocês, a escola americana, ela emite o histórico escolar, tá? Do programa. O histórico escolar que a escola emitir, somente ele, não é válido para convalidação de notas no Brasil, tá? Então, a gente precisa providenciar um processo que nós chamamos aí de apostil, nós chamamos a grosso modo de convalidação. Esse processo é feito por nós, da 3W, para todos os estudantes que concluírem o programa, tá? Só que ele é um processo mais lento e burocrático, porque a gente depende de Secretaria de Ensino do Estado, tá? Então, leva-se em média 45 dias a partir do momento que nós recebemos o histórico escolar por parte da escola. Então, quando vocês finalizarem o semestre, o ano letivo, a escola tem um prazo, né, para fazer a emissão de todos os históricos. Ela vai mandar esse histórico para nós, tá? Nós mandaremos o PDF desse histórico para vocês. Então, em geral, esse PDF, as escolas do Brasil já aceitam para vocês darem
sequência nos estudos, então é bem tranquilo, tá? E aí, em paralelo, a gente vai providenciar esse apostilamento do histórico escolar, tá? Esse histórico escolar, ele precisa receber um selo, o selo do apostilo, para que a escola aqui do Brasil aceite, né, tenha validade, tá? Quando esse processo estiver concluído, nós da 3W enviaremos o histórico escolar com o selo do apostilo via FedEx para a agência de vocês, tá? Então, quando finalizar o programa, não se preocupem, a gente já dá início a esse processo. Você, adolescente, não precisa fazer nada, tá? A gente vai trabalhar junto com a escola nesse sentido. Pessoal, aqui são os nossos contatos de emergência da 3W, tá? Na Welcome Letter, vocês terão esses contatos, assim como o contato de emergência da escola, tá? A Natália, eu e a Mônica somos aqui da 3W, somos brasileiras. Ficamos sempre de plantão no dia, né, que vocês embarcam, tanto o dia que saem do Brasil quanto o dia que chegam lá. A Mônica, principalmente, é uma pessoa aí que vai ser fundamental no intercâmbio de vocês. Ela é a nossa pessoa responsável por dar suporte aos alunos em programa. Quem não conheceu a Mônica ainda, em breve deve conhecer, porque ela vai contatá-los antes do embarque. Então, qualquer emergência que vocês tiverem, a primeira pessoa a contatar é a Mônica, tá? O que que é uma emergência no dia do embarque? Perdi meu voo foi cancelado, meu voo está atrasado, não vou chegar no horário previsto, consequentemente o transfer, né, precisa estar ciente. Tive algum problema no embarque, tive algum problema com documento, na imigração, tudo isso é uma emergência, tá? Então, contatem a Mônica. Nesses casos, como eu falei, vocês também têm o contato da escola. Se vocês contatarem a escola diretamente, também não tem problema. Alguns preferem contatar a Mônica por ser brasileira, falar em português ali naquele momento um pouco mais tenso, não tem problema nenhum, a Mônica está à disposição para isso, tá? Mas é fundamental que em caso de emergência nós sejamos contatadas, tá bom? Que aí a gente vai informar a escola qualquer tipo de eventualidade. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar aí no Questions and Answers, né? O Q e A, que está escrito aí. Estou por aqui para sanar algum outro tipo de dúvida que vocês tenham. No mais, desejo aí a todos uma ótima experiência, que vocês aproveitem o High School e em breve, aí amanhã, no mais tardar sexta-feira, vocês recebem essa apresentação também, certo? Obrigada, pessoal. Boa noite. Estou por aqui uns minutinhos aí, caso surjam dúvidas.